Incrível, um verdadeiro ataque com força total. Não vamos precisar fazer nada mesmo. Qual o problema, Miriam? Está acontecendo como você planejou. Você realmente as motivou. É incrível. Bem, meu objetivo era fazer o senso da Cassandra vir à tona, mas isso... É claro que você não se importa, não? Mesmo que ela acabe sendo derrotada. Não sabemos contra quem a Priscila está lutando, mas elas se equiparam em força. Quem quer que sobreviva provavelmente estará à beira da morte. Nessa situação, o povo daqui... Não, até mesmo os caras que ficaram ali de espectadores devem ser capazes de acabar com ela. No final, os 6 despertados reunidos aqui ficarão vivos, mas, mesmo assim, contanto que seja no 1 contra 1, não é como se pudéssemos derrotá-los. Tudo está indo tranquilamente, mas ainda assim estou com uma sensação ruim. Qual o problema, Claire? O que está te incomodando? O Yuki da Priscila voltou ao normal. A batalha interna provavelmente foi resolvida. Por que, então? Por que o juízo da Cassandra não está retornando? Yuma. Eu estou bem, só um pouco exausta. Droga. O que está havendo? Depois de todo esse esforço, por que não conseguimos encontrar nem o menor traço da Cassandra? Nós a paramos. O objetivo dela de libertar a Priscila não existe mais, e ainda assim o senso da Cassandra não está voltando. Então, o que é que está dentro daquela coisa? A diferença de forças depois de se tornarem guerreiras depende da intensidade do ódio delas em relação ao Yoma, acredito eu. Além desse ódio, o fato de elas desejarem ou não matar Yomas com as próprias mãos as divide em tipos ofensivos e defensivos, mas, apesar de tudo, o critério fundamental é até que ponto elas são capazes de odiar o Yoma. Deixando as gêmeas de lado, de um certo período do tempo em diante, tomamos a decisão de proativamente transformar em guerreiras aquelas que enfrentaram experiências cruéis com o Yoma. Houve até mesmo exemplos onde induzimos essas experiências. É claro que muitas perderam seus corações com a experiência, ou perderam suas vidas quando a carne e sangue do Yoma foram inseridos em seus corpos, mas, ainda assim, percebemos uma diferença óbvia entre as que foram induzidas e uma órfã qualquer que pegássemos por aí. Me lembro daquela antiga número 2, Priscila. Ela matou com as próprias mãos um Yoma que assumiu a forma de seu pai. Isso não é tão raro assim. Esse tipo de história é bastante comum entre as guerreiras de posição mais elevada. Verdade, mas o interessante vem agora. Ela provavelmente percebeu que quem ela matou não era esse ser conhecido como Yoma, mas sim o seu próprio pai. O quê? Não faço ideia de como ela soube. Talvez pela sensação do momento em que ela arrancou sua cabeça, ou talvez pela expressão no rosto dele quando a cabeça caiu. De qualquer forma, ela ficou convencida de que aquele sem dúvidas era seu pai. No momento em que se tornou uma guerreira, ela perdeu todas essas memórias. O que restou foi apenas um ódio pelo Yoma que podia muito bem ser chamado de extremo.
Essa é a primeira vez que ouço sobre isso. A contradição entre odiar os Yomas intensamente e carregar a carne e sangue de um Yoma em seu corpo, para guerreiras, é precisamente o ódio pelo Yoma e o ódio por si mesmas, que se tornam a fonte do poder doentio que não pode mais ser chamado de humano. E o da Priscila se destaca entre eles, um ódio puro e desgosto nem ela consegue entender, em conflito e às vezes fundindo-se em seu corpo, trazendo à tona um poder intenso que poderia ser chamado de loucura. O que há com ela, não importa o quanto seja ferida, ela se regenera instantaneamente. Aquilo é mesmo regeneração? O quê? Tudo é mera especulação, mas se assumíssemos que o que se parece com regeneração na verdade é a personificação do ódio da Priscila que está fervendo dentro dela, eu acho que a incrível força da Priscila possa ser a habilidade de confinar esse ser horrível e infinitamente transbordante em algo de forma quase humana. Está dizendo que não é a regeneração, e sim criação. Isso entra nos domínios dos deuses. Quem poderia vencer contra um ser como esse? Ninguém pode, é impossível. Foi por isso que eu disse que estava feliz. Esse é exatamente o motivo de até mesmo naquela mão esquerda que ela cortou por vontade própria, aquela força de vida estar presente, e com poder suficiente para mover 3 abissais, mesmo estando em pedaços. Ao devorar Roxane, Cassandra também obteve aquele poder original. Como o poder de dominação da Priscila ficou ainda mais forte, então agora não há problema em chamar aquela coisa de uma parte da Priscila. E ao unir aquela parte com o corpo principal, ela renascerá como um ser de poder ainda mais intenso do que o atual. Bem, renascer provavelmente não é a palavra certa para isso. Isso é exatamente o que a verdadeira forma da Priscila é, um ser no topo da pirâmide dos seres despertados. Ela se levantou. O quê? Então você pode ficar de pé. Hã? Essa era a aparência do seu rosto? Ah, ótimo! Parecia que não tinha funcionado, mas na verdade deu tudo certo, não é? Afastem-se todos, vão para o mais longe daqui que puderem. Priscila.